Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta a esse canal. Vocês ainda se lembram de mim? Prazer, eu sou Sabrina, caso você não saiba, ou caso você tenha esquecido, né, pelo meu sumiço de 2 meses ou mais, não sei. Enfim, digamos que foram férias forçadas. E pra voltar pro canal, que eu nem sei se eu ainda sei, né, por conta de tanto tempo que eu fiquei sem gravar, eu queria trazer um vídeo mais estilo podcast, mais um pro meu podcast, e estilo conversa, não sei se vai ser meio vlog também, porque eu gravei uns takes bem legais que talvez apareçam por aí no meio desse vídeo. E, enfim, espera bem, deixa eu só arrumar aqui essa luz, porque eu sei que ela tá torta, e isso tá me dando coceira no cérebro. Espero que ela fique assim até o final do vídeo. Enfim, vamos lá. Eu quis gravar esse vídeo, que eu vou abordar alguns tópicos nele, e que eu senti necessidade de falar sobre isso, porque um dos tópicos, que é o tópico da perfeição, que eu já até falei sobre isso uma vez, mas que está me afligindo bastante agora, ultimamente, com esse canal, foi o que me fez não trazer mais vídeos por esse tanto de tempo, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Mas vamos por partes. Vamos lá, gente. A nossa historinha começa com a Sabrina lá no início da faculdade, um bebê, assim, começando a andar com as próprias pernas. Se vocês escutarem algum barulho, algum rosnado, é porque tem 4 filhotes ali fora para adoção e eles são um pouco barulhentos às vezes. Mas enfim. No início da faculdade, eu entrei ainda com a cabeça de ensino médio, sabe? Porque foi logo depois. E no ensino médio, eu era aquela aluna que sempre tirava notas boas, mas que estudava o que tinha pra estudar, né? Estudava os assuntos e tal, e não fazia muita coisa além disso. E conseguia tirar notas boas e conseguia passar de ano, né? E aí eu entrei na faculdade e, querendo ou não, isso continuou. Eu tinha que estudar para as coisas, para fazer as coisas, estudava, tirava nota boa, passava, pronto. Trabalhos, a mesma coisa. Tinha um trabalho para fazer, eu vi o que tinha que fazer, fazia, pronto. Só que tem um negocinho chamado extracurriculares, né? Que a gente precisa fazer, que a gente precisa participar de coisas, que a gente precisa fazer outras coisas. E eu fiz algumas coisas por fora, eu participei de backstage, participei de alguns trabalhos externos, só que foi muito pouco, entendeu? E agora, no final da faculdade, quando eu estou agora terminando, eu paro e penso, tipo, nossa, eu poderia ter feito muito mais. A gente sempre pensa nisso, né? Depois que algo tá acabando, depois que algo acaba, você pensa, eu poderia ter feito muito mais. E não fiz. Só que agora eu ainda posso correr atrás do prejuízo, tá? Porque eu não acabei ainda, estou acabando. E eu nomeei isso como medo de se arriscar. Porque eu tinha muito medo de me arriscar, na verdade, ainda tenho, sobretudo, mas falando da faculdade em específico, tinha muito medo de fazer um trabalho e não ficar bom, ou as pessoas não acharem que está bom o suficiente, ou eu mesma ficar me culpando, ou pensando sobre isso, pensando se estava bom ou não, e acabava que eu não fazia, acabou que eu deixei de fazer muita coisa, porque eu tinha medo de não estar pronto o suficiente, de não estar preparada o suficiente, ou de não conseguir fazer aquilo ficar bom o suficiente para mim ou para as outras pessoas. E isso me limitou, fez com que eu deixasse de fazer muitas coisas. E eu sei que isso não é legal, gente. Inclusive, beijos, minha psicóloga, foi ela uma das minhas maiores motivadoras para que eu voltasse a gravar vídeos, se não a maior. Toda sessão, tava lá. Não vi vídeo novo. Cadê o vídeo novo? E aí eu fiquei pensando e matutando sobre isso. E vieram oportunidades agora no final do curso. Vieram cursos novos para me aprimorar, eu preciso de horas, e também eram assuntos interessantes. Um era sobre gestão de mídias sociais para a moda, e o outro era de personal stylist, que eu acho uma coisa muito interessante e que eu não tinha feito nada a respeito. E eu fiz esses 2 cursos, que era pelo Senai, e o Senai tem muita estrutura, é muito bom para cursos assim. E agarrei essas oportunidades e pensei, vou fazê-los, não importa as dificuldades. Gastei um horror de dinheiro com o Uber, porque era muito longe de onde eu morava, em Teresina, mas deu tudo certo no final. E foi muito interessante essas experiências, né, que me ajudaram a conhecer um pouco mais sobre mídias sociais, mais do que eu já conhecia, e voltadas para a área da moda também. Fiz muito moodboard, preenchi muitos papéis, mas
no final deu tudo certo. Agora, no primeiro curso, sim. Agora, no segundo, no final não deu tão certo assim, né? Mas, enfim. Se esse vídeo for um vlog mesmo, eu vou explicar pra vocês na narração por que não deu muito certo. E agora, indo pro próximo tópico, além do medo de se arriscar, também tem a questão do dar o melhor de si nas coisas que vai fazer. Porque agora, recapitulando as coisas que passaram, recapitulando os trabalhos que eu fiz na faculdade, tudo que eu fiz na faculdade, eu penso que eu poderia ter dado muito mais de mim em certas situações, em certos momentos. Por exemplo, no meu desfile. Porque, querendo ou não, eu procrastinei pra fazer as coisas no meu desfile, entendeu? E aí acabou que no final ficou muito corrido e eu consegui entregar as coisas no final, mas eu poderia ter entregado muito mais se eu fizesse tudo no tempo certinho, entendeu? Então são pequenas coisas assim que me fazem ter pensamentos muito grandes. Inclusive tem uma frase que o Cortella fala em alguma dessas palestras aí, desses negócios aí que ele faz, que ele fala: não seja uma pessoa morna. Seja quente ou frio, mas morno não. Inclusive, é uma frase da Bíblia que ele vai lá e parafraseia, e eu estou parafraseando agora o Cortella e falando isso, porque, tipo, não, o que é não ser uma pessoa morna? É, tipo, fazer mais ou menos, entendeu? Ou então, dar mais ou menos de si pra fazer alguma coisa, fazer, tipo, só o básico, não fazer nem muito nem pouco, fazer o básico, tá ali, sabe? Fiz, mas também não foi aquela coisa toda. E em alguns momentos eu me senti assim, que eu estava fazendo só o básico, sendo que eu poderia fazer muito mais, sendo que eu tenho capacidade de fazer muito mais. Aí eu acho que às vezes cabe a gente parar e pensar: será que eu tô fazendo, será que eu tô dando o melhor de mim nas coisas, ou será que eu tô fazendo só o básico? Porque eu acho que muitas vezes a gente faz o básico sem nem perceber. E aí depois que percebe, não tem mais como voltar atrás e dar o melhor de si. E eu acho que dar o melhor de si é muito importante, principalmente quando a gente fala sobre profissão, porque se você dá o melhor de si, as pessoas vão te conhecer por isso. Vão te conhecer por uma pessoa que, aquela ali, ela faz o melhor que ela consegue fazer. Ela dá o melhor de si pra fazer as coisas. Agora aquela outra ali, não vamos chamar ela não, porque ela não parece que faz as coisas muito bem, não. Parece que ela faz com preguiça, ou que ela faz só o básico, sabe? Só o que a gente pede pra fazer e, assim, parece ser de qualquer jeito, não sei. Enfim, mas aí aqui agora entra outro tópico que é: não tenha um burnout pra fazer sempre, pra alcançar sempre a perfeição em tudo que você vai fazer. Isso também não é legal, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que dar o melhor de si, também tem que cuidar da saúde mental e não enlouquecer por conta de trabalhos. Porque se enlouquecer por conta de trabalho, você não consegue mais trabalhar e não consegue mais ter dinheiro. Aí aqui a gente finalmente entra no outro tópico, que é o porquê de eu não estar gravando vídeos, porque de eu ter passado tanto tempo sem gravar vídeos, que é a perfeição. Novamente, esse negócio de perfeccionismo me perseguindo, mais uma vez, mais um momento, é uma coisa que eu preciso tratar urgentemente, porque é uma coisa que me impede de fazer muitas coisas. Porque assim, vamos lá. Não pensem que eu estava parada esse tempo todo, esses 2 meses. Eu estava procurando pautas pra falar sobre, eu até fazia roteiros, inclusive eu acho que eu já até cheguei a gravar vídeo também, só que nada do que eu fazia me agradava. Nada do que eu fazia era bom o suficiente. Os roteiros não estavam bons o suficientes, não estavam chamativos o suficientes. O vídeo sempre tinha alguma coisinha ali que me incomodava, que tava fora do lugar, ou que não tava legal, sei lá. E eu penso muito no que vocês vão pensar. Eu penso muito se as pessoas vão gostar do que eu tô fazendo, se as pessoas vão gostar do que eu tô dizendo, se as pessoas vão se importar, ou se vai ser alguma pauta interessante pra elas. E eu acho que isso acaba minando o que eu estou construindo, porque eu estava construindo uma coisa muito bonita no YouTube, e esse perfeccionismo e pensar se as pessoas que estão assistindo vão gostar ou não, me atrapalhou muito, e aí acabou que eu não fiz nada. Inclusive tem roteiros aí incompletos que eu começava a escrever, e aí depois de um tempo eu parava, olhava e pensava: nossa, que bosta. Vou procurar outra coisa. Aí depois eu procurava outra coisa. Tentava fazer da mesma forma e achava ruim da mesma forma. E aí acabava que eu não fazia nada. E aí eu tenho que parar de pensar muito no que vocês vão pensar, ou se tá perfeito ou não, e pensar, tipo, fiz, dei o meu melhor, fiz o que eu pude, vai desse jeito mesmo. Se as pessoas gostarem, ótimo, maravilha. Se não gostarem também, depois eu faço outro e faço melhor. Só que eu não penso assim no momento. Tem que pensar assim.
E eu tinha outra coisa pra falar, mas eu esqueci agora. O que eu tinha pra falar? Gente, eu não lembrei do que eu tinha pra falar, então é isso aí, entendeu? É por isso que eu passei tanto tempo sem gravar vídeo, porque eu sou muito perfeccionista e isso acaba me atrapalhando bastante às vezes. E a mensagem que fica é: dê o melhor de si em tudo, em qualquer coisa que você for fazer, mas prestando atenção na sua saúde mental pra você não enlouquecer e ter menos medo de se arriscar. Porque às vezes a gente perde muita coisa por medo, né? Por medo de se arriscar. Sendo que coisas muito melhores poderiam vir se a gente se arriscasse. E se coisas piores virem também, caso a gente se arrisque, é aprendizado. Tudo na vida é aprendizado, né? Então, eu acho que é isso. Era isso que eu queria dizer. Não vou prometer nada, mas eu vou procurar mais pautas e vou tentar trazer mais vídeos leves pra cá, que talvez isso me ajude também. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado dessa pequena conversa. Beijinhos e até a próxima.